Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Decisões que Geram Resultados. Hoje nós vamos falar de divulgação de produtos e serviços. O segundo dos dois processos, dos 5, né? Mas é o segundo dos 5 processos estratégicos relacionados à gestão de clientes. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira, consultor em gestão pela Strategic Consulting. Sou especialista em mapeamento e melhoria de processos e diagnóstico organizacional. Bom, revisar, né, antes de começarmos, existem 4 pilares para a tomada de decisões que geram resultados. Primeiro, você ter uma visão completa do seu negócio, sem áreas cinzentas. Segundo, ter uma metodologia de melhoria e implantação de processos. Terceiro, conhecer quais são os processos estratégicos que as grandes organizações, aquelas que você de alguma forma inveja, gostaria de ter resultados como ela, quais são os processos estratégicos que eles trabalham, como eles trabalham. E quarto, não menos importante, benchmarking. O quanto você está longe dos seus concorrentes. Quanto que é essa distância e o que você precisa fazer para diminuir cada vez mais esse gap, chegar perto deles e ultrapassá-los. Nós falamos na última live sobre desenvolvimento de mercado com foco no cliente-alvo. Nós falamos como segmentar o mercado, demos um exemplo, falamos de como definir ou como saber quem são os seus clientes, aqueles que estão mais propensos a comprar os seus produtos e serviços. E hoje a gente vai falar do segundo processo, divulgação de produtos e serviços. E você vai perceber que existe um link muito forte entre esses dois, na verdade, entre todos os processos. O processo anterior, desenvolvimento de mercado com foco no cliente-alvo, ele alimenta o processo seguinte de informações, para ele rodar melhor, para ele rodar com mais resultados para você, para a sua organização, custos reduzidos, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Bacana? Então vamos lá, divulgação de produtos. Qual que é o grande fim, né? Para que serve o processo de divulgação de produtos? É para fazer o link entre a sua empresa, o seu produto, o seu serviço e o mercado, os seus clientes, aquele mercado que você resolveu atender. Então, não perca o foco. No primeiro processo, a gente definiu qual era o mercado e definimos quais eram nossos clientes-alvos. Nesse processo, nós pegamos aquelas informações que reunimos e atingimos o nosso cliente-alvo com o nosso produto ou serviço. Então, de novo, o objetivo desse processo é linkar a sua empresa, o seu produto ou serviço com o seu mercado, com o seu cliente-alvo. E daí, um dos primeiros pontos que você vai começar a pensar a respeito é o contexto. Por que esse cliente ele compraria de você? E a resposta está no processo anterior que nós conversamos. Nós mapeamos quais eram as dores dos seus clientes, ou do público que você resolveu atender. Nós mapeamos quais eram as aspirações desses clientes que você resolveu atender. E agora você vai montar esse contexto. Por que o cliente compraria o produto ou serviço seu e não do seu concorrente? Por que ele vai escolher você? Quais são as dores que o seu produto ou serviço ela vai resolver desse cliente? Quais aspirações, onde você, com o seu produto ou serviço, vai levar o seu cliente? Como você vai fazer para ele chegar mais próximo do objetivo dele? Então, você vai montar um contexto, olhando tudo aquilo de informações que nós conversamos na aula passada, as informações que você obteve nas suas pesquisas, com possíveis clientes, com clientes que já compram produtos e serviços com você, e você montou esse contexto. Bacana. Só isso? Não. A mensagem. Como que você vai estruturar essa mensagem para o seu cliente? Por quê? Porque você tem a chance, através do que nós conversamos na aula passada, de estruturar uma mensagem que atinja em cheio o seu público.
você tem características do seu cliente, você tem idade, você tem região, você tem renda, você tem nível educacional, de educação, ele tem pós, ele tem doutorado, é um nível básico. Então você vai estruturar a sua mensagem em blocos, uma mensagem completa, falando sobre as dores e aspirações, falando do link onde o seu produto e as dores do seu cliente elas convergem e trazendo a solução para o seu cliente. Então você vai estruturar a mensagem, como você vai montar e passar essa mensagem para o seu cliente. O canal, você descobriu onde o seu cliente está. Você descobriu quais são os locais que ele frequenta, sejam virtuais ou físicos. Então você vai escolher o canal que você vai atingir esse cliente. Qualquer canal? Não. Aquele que você tenha o maior resultado com um menor esforço, com um menor custo. E está tudo mapeado na nossa pesquisa. Bacana? Então, percebeu que um processo ele alimenta o outro? Tudo que nós fizemos no processo anterior, ele está servindo de input para esse processo de agora. Todas as informações que nós reunimos ali, elas estão servindo para a gente planejar e executar o nosso processo de divulgação do produto ou serviço da sua organização. Último, mas não menos importante, o código. A linguagem que você vai utilizar com esse cliente. Você teve a chance de fazer uma segmentação dos seus clientes. Você sabe idade, você sabe sexo, você sabe renda, você sabe onde ele costuma ir, quanto tempo ele fica, onde ele frequenta. Qual a linguagem que você vai usar com o público feminino ou masculino? Qual a linguagem que você vai usar para o público de 18 a 24 anos? Com certeza não vai ser a mesma do público de 45 a 55 anos. Então você tem a chance de atingir o seu público, que pode ter uma faixa etária muito diversificada, de formas que o que você vai falar e o jeito que você vai falar, se comunicar, atinja ele em cheio. As informações, elas estão no primeiro processo seu. Você planejou como você ia conseguir aquelas informações. Você executou, você mediu, e agora você está trazendo essas informações para o seu segundo processo. Divulgação dos produtos e serviços para atingir o seu público da maneira mais eficiente e da maneira mais eficaz. Eu quero que o público ele seja muito afetado positivamente pela minha mensagem com o menor custo possível. Faz sentido, não faz para vocês? Paramos por aí? Não. Todo processo estratégico ele tem 4 grandes etapas. Todo processo tem essas 4 grandes etapas. Mas quando a gente fala de processo estratégico, você tem que ter muito cuidado, porque os processos estratégicos eles afetam a sua organização de uma forma muito forte, e ele afeta a sua organização com custos também muito fortes. Então, você não vai fazer de qualquer jeito esse processo seu. Você vai fazer de uma maneira que... Eu fui invadido aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui. A minha live ela foi invadida. Sofia, meu público, Sofia. Vai lá para a sala que a gente combinou. Eu já vou lá brincar com você. Não, amor, lá embaixo. Amor, lá embaixo. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo, amor. Pode levar, amor. Fecha a porta pro papai, por favor. Obrigado. Não, fecha. Galera, difícil, hein? Vamos lá. Você tem os 4 processos estratégicos e você vai tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque esses processos estratégicos, eles afetam
muito forte a sua organização. Então, você vai PDCA, amigo. Todo mundo já ouviu falar dele, é só que a gente tem problemas para fazer ele rodar, fazer ele implantar. Então, planejar o seu processo estratégico, como você vai planejar o contexto, o que você vai dizer, quais são as dores e aspirações do seu cliente, como você vai estruturar a sua mensagem, quais são os canais que você vai utilizar e qual a linguagem que você vai utilizar com cada público seu. Você planejou isso. Você sabe exatamente o que você vai fazer. A segunda parte, o PDCA, né? O executar. Você vai executar isso. Então, você vai ver o seu contexto rodando, a mensagem elaborada sendo transmitida para o seu cliente, os canais que você utilizou e a linguagem. Qual que é o efeito que a linguagem que você utilizou ela teve no seu público? Depois, você vai medir, você vai controlar. Você está acompanhando como isso está sendo executado, você está acompanhando custos, quantos clientes você está impactando, quais são os horários que você mais impacta o seu cliente, quais são os locais que você mais impacta o seu cliente, quais são os canais que estão dando o maior resultado para você, qual é a linguagem que está tendo uma melhor performance com os seus clientes. Você mediu tudo isso. E daí o que você faz depois? Você começa a dar uma olhada em quais etapas dessa execução que você rodou na sua organização desse processo estratégico, ela tem um gap maior ou um gap menor. E você começa a corrigir esses gaps um a um. Para quê? Para você atingir o maior público possível referente ao seu produto ou serviço, né? Você atingir o seu público com o menor custo. Quanto menor o custo para você, melhor. Então você começa a planejar, executar, medir e acompanhar e corrigir, melhorar as suas ações para ela trazer um resultado cada vez melhor para a sua organização. Quais são os indicadores que você pode estar utilizando para fazer esse acompanhamento, né, da sua performance relacionado ao processo estratégico de divulgação de produtos e serviços? Você pode estar tendo um custo por cliente impactado, você pode ter um custo por lead, por venda. Qual que é o seu custo por venda? Quanto que você está gastando em divulgação de produtos para ter o resultado? Quanto você gasta para cada cliente que você traz para a sua organização? Como está montado o seu funil de vendas nesse caso, quando você divulga o seu produto até o cliente fechar com você? Quais as etapas desse funil elas estão tendo uma performance melhor, uma performance não tão boa para você poder atuar? Você divulga todos os seus produtos, seus serviços, você chama diretamente o seu cliente para conhecer o seu site. Quais são essas etapas? Então, você vai ter uma série de indicadores relacionados a custo e performance, né? Indicadores relacionados à eficiência e à eficácia, para você poder medir onde estão os seus maiores gaps e poder atuar. Você poder atuar de forma a melhorar esses processos cada vez mais, trazer os clientes a um custo menor, tornar a sua marca mais conhecida e a partir do momento que você faz isso, você começa a calibrar o seu poder de atração, o poder de atração desse seu processo com relação aos seus clientes. Quanto eu preciso gastar para cada cliente que eu trago? E se eu aumentar as minhas despesas, né, os meus custos com divulgação de produto? Eu vou trazer mais clientes. Eu consigo atender essa quantidade de clientes maior que eu estou trazendo ou não? Eu consigo ou não? E eu posso calibrar. Eu posso estar trazendo os meus clientes conforme eu vou
aumentando a minha capacidade de vender mais produtos ou serviços, de ter uma estrutura para visita de clientes maior, e assim vai. Então, a importância desse processo é que eu vou conseguir acelerar o meu processo de captação de clientes ou não, né? Ou dar uma freada, uma reduzida nessa velocidade, conforme o meu contexto empresarial. Eu preciso crescer, eu preciso trazer mais clientes. Eu acelero. Eu não estou dando conta, eu cheguei no meu. Estou no gargalo já, né? Eu não consigo atender mais do que eu estou atendendo hoje. Então, até eu conseguir uma expansão, eu mantenho esse fluxo de novos clientes que eu estou trazendo. Então, esse equilíbrio entre divulgar os produtos e serviços e captação de clientes, a gente vai aprendendo no dia a dia e vamos entendendo quais são os canais e quanto eu gasto para captar esses clientes. E vou cada vez mais captando conforme a minha organização vai crescendo. Falamos de indicadores, falamos de todo o processo do PDCA, na verdade, né? O planejamento, a execução, o controle, né? O acompanhamento e a melhoria do processo. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Na próxima aula, nós vamos falar do terceiro processo estratégico, relacionamento com clientes e acompanhamento das transações. É uma aula muito legal que traz alguns insights muito importantes para você ter um churn cada vez menor. Churn é aquela taxa de clientes que nós perdemos de tempos em tempos. São os clientes que deixam por algum motivo de comprar os nossos produtos ou serviços. E tem alguns insights bacana para vocês. Lembre-se sempre dos 4 pilares que nós conversamos aqui. Toda organização de sucesso, ela tem uma visão completa do negócio dela, onde ela sabe o que ela tem e está rodando bem ou mal, e o que ela não tem, ela precisa implantar. Ela sabe a distância que ela tem dos concorrentes dela, e ela sabe quais são os próximos passos, quais são as próximas decisões que ela tem que tomar para diminuir cada vez mais esse gap entre você e provavelmente o líder de mercado. Você, por que não, pode se tornar o líder no seu segmento. Amigos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para sempre ser avisados das próximas lives, uma vez por semana, toda segunda-feira, aqui no Decisões que Geram Resultados. Um grande abraço, vejo vocês na próxima segunda. Até mais.